O antissemitismo, consequência de um caos muito maior do que possamos pensar. Sabemos que o mundo está em conflito, aliás, o mundo sempre esteve em conflito, só que os conflitos atuais são mais espantosos porque com a indústria bélica, com o avanço de muitas tecnologias nos países, até mesmo países considerados mais simples, que não têm uma economia tão forte como a Coreia do Norte, o Irã, estão em uma fase crescente de industrialização das suas forças militares, do seu exército e a tecnologia de guerra. E tem a questão do antissemitismo, já é uma questão, além da questão militar, além da questão bélica, é uma questão filosófica também. Sabemos que o antissemitismo se fez presente ali na Alemanha, principalmente pós Primeira Guerra Mundial, aumentou drasticamente, depois com a chegada dos nazistas ao poder, com o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, partido de Hitler. Então, era uma questão muito crítica para os judeus da época. Os males atribuídos aos judeus, houve várias acusações. Uma delas foi que os judeus traíram a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, e foi por esse motivo que a Alemanha perdeu a Guerra Mundial. E hoje não vemos nada muito diferente disso. No antissemitismo crescente, alguns falam até uma espécie de neonazismo, principalmente vindo de grandes grupos de extrema esquerda, o comunismo atual, a qual tem lutado bravamente contra os judeus, os israelitas, usando termos pejorativos, algo que os nazistas também já utilizavam muito. Então, esse caos, esse antissemitismo, essa crescente, é uma consequência da falta de ética, da falta de moral e falta de concepção, porque foi isso que levou ao Holocausto, essas divulgações, esse ódio, geralmente muito proliferado nos canais de extrema esquerda, nos canais de televisão também, que é dominado pela elite globalista. Então é muito complicado, é muito triste essa situação a qual vivemos, porque os judeus, eles sempre tiveram suas problemáticas. Houve o êxodo, porque os judeus ficaram muitos séculos escravizados no Egito e depois eles voltaram para a terra a qual o Deus deles, Hashem, tinha prometido a Abraão, Isaac e Jacó. E depois houve vários problemas, o exílio para a Babilônia, e vieram os romanos e espalharam os judeus. Aí a Alemanha nazista, com a questão do ódio aos judeus, aos sionistas, se usava muito esse termo também, antisionismo na Alemanha nazista, por alguns pensadores do nazismo. E hoje voltou com tudo, né? A questão do comunismo tem dominado as universidades, né? Intelectuais, geralmente socialistas burgueses, têm proliferado esse ódio aos judeus através de imputações, como acusando os judeus de colonialismo, de outras práticas que jogam as massas contra os judeus. E isso é muito perigoso, porque nos tempos atuais, essa crescente onda de violência, esse crescente caos, isso acaba afetando não só o judeu que mora em Israel, mas os judeus do mundo inteiro. Sabemos que muitos judeus estão espalhados pelo mundo, nos Estados Unidos, na Europa, na França tem bastante, a qual é um território que já se torna perigoso para os judeus, entre outras partes do mundo. Que no Brasil também tem bastante judeus, claro que nem tanto assim quanto tem na Europa. Tem muitos judeus, claro, que são descendentes, mas é uma questão que torna muito difícil essa problemática, porque os judeus, eles têm sofrido muito diante dessas acusações levianas, que está levando e gerando o aumento do antissemitismo, algo que devemos verificar bem, porque foi assim na Alemanha nazista que aconteceu, e quando as pessoas foram perceber, já era tarde demais. Por isso eu faço um alerta, uma exortação, e buscar a pacificação, buscar a exortação diante dessa situação, porque é um risco iminente que a sociedade está vivendo.
os judeus, com essa crescente onda do antissemitismo. Há estudos que mostram que cresceu bastante o antissemitismo. Como eu disse, na Alemanha não foi diferente, foi crescendo e foram se crescendo os movimentos. Sabemos que os nazistas eles eram antijudaicos, anticristãos, e diziam também que os judeus eram muito capitalistas, que acumulavam muitas coisas, só pensavam em bens financeiros, que os judeus iriam dominar o mundo, os judeus seriam os acumuladores das riquezas. Sabemos que na Alemanha, após a crise, a Primeira Guerra Mundial e a crise, os mais ricos eram os judeus, né? Um povo muito rico, um povo muito próspero, e Hitler, que era também anticapitalista, os nazistas, obviamente também eles eram anticomunistas, porque eles tinham uma visão totalmente diferente do mundo ocidental, da ideologia materialista, ateísta do comunismo e da ideia do capitalismo e também da ideia do judaísmo como cultura, como povo, e outras ideias místicas de que a causa também da destruição de Atlântida, a mística Atlântida, foi por causa dos judeus, os israelitas que destruíram Atlântida. Alguns filósofos místicos do nazismo pensavam assim, e por isso o ódio em todos os termos contra os judeus, o que hoje não está muito diferente nesse mundo de caos, e essa busca pelos culpados tem trago esse perigo, essa fase sombria, obscura sobre os judeus, que é um povo milenar, que devemos nos atentar para que esses fatores não venham nos afetar, porque os judeus, eles influenciaram nossa cultura, a cultura do Ocidente, vem do judaísmo, vem da filosofia grega e vem do cristianismo. Então, devemos nos atentar bem nessa questão, porque vivemos nesse perigo iminente e nada pode ser mais sombrio do que o que vivemos, a não ser um novo holocausto que possa ocorrer, porque é um perigo, é uma coisa que está em crescente. Então, vamos ser solidários aos israelitas, aos judeus e a todos os outros povos. Vamos tentar essa conciliação, essa união, essa exortação. É muito propícia no momento para que não venha a ocorrer essas guerras, esses desastres aí que tem tornado o mundo cada dia pior devido à falta de conscientização da importância de cada pessoa, do seu ser, da sua espécie, que somos seres intelectivos, e através desse dom nato que existe em nós, devemos buscar aplicar a razão, a reflexão filosófica, para que possamos viver em paz com todos. Então, essa é a exortação que eu faço a respeito desse caos e do antissemitismo. E um abraço a todos.